Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje, tão especial, sexta-feira já é especial, que é esse bate-papo, é onde a gente troca experiências, é onde a gente faz reflexões junto com vocês. Eu sempre falo que a gente não está aqui, eu pelo menos estou aqui para ditar nada, ou para... não sou nada, nem um pouco a dona da verdade, mas graças a Deus eu tenho pessoas muito inteligentes ao meu lado, que vão passar para vocês. Eu sou instrumento disso, né? De passar, levar informação através das outras pessoas para vocês. E hoje, em especial, estou com o professor Dério Champlin, com o Jadir Albino, do Fronteiras da Ciência. Vocês vão mostrar meus convidados? Professor Dério Champlin, que é antropólogo e professor, e ele lança hoje, eu com muita honra, o seu livro sobre ansiedade. A gente vai falar sobre isso porque tem a ver com o nosso tema. Também conosco Jadir Albino, apresentador do Fronteiras da Ciência. Há quantos anos, Jadir? 8 anos esse ano já. 18 anos. Nossa, muito tempo, né? E Cristiane Fatale Elias, a nossa advogada. Eu tinha até umas coisas para perguntar para a Cris. Essa semana foi uma semana tensa. A gente está meio irritada com esse negócio de imposto, CPMF voltando, coisas... Muito louco isso, né? A gente tem que pagar a conta dos outros, é muita injustiça, né? Pois é, eles gastam e a gente paga a conta. Você está sem microfone ainda, sem microfone, né? tá sem microfone. Eles gastam, a gente paga a conta, é assim que acontece, né, professor? Está feliz com isso, com a volta dos impostos todos? Mais feliz é difícil de ficar, né? A gente tem que ficar zen nessa situação. Mas e não aceitar passivamente, não. Não pode aceitar passivamente. Isso é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como que a gente consegue sobreviver nessa vida em paz? Porque quando a gente fala sobreviver, parece que está arrastando a barriga, né? E está indo. Mas como a gente consegue viver nesse mundo hoje em paz, com amor, olhando para as pessoas com compaixão, se o mundo está tão caótico, né? Aí a gente pensa, mas isso já, desde que o mundo é mundo, isso acontece. Eu quero saber deles que lidam diretamente com esse lado que a gente não enxerga, né? E tem acesso a pessoas também que lidam, o Jadir, semanalmente, né? Porque a gente fica meio que desistindo da humanidade, né? Com medo disso. Agora a gente vê tanta, não só a violência que já acaba, infelizmente, a gente se acostumando até com isso, porque a gente vai se defendendo o dia desde que acorda, porque a gente sabe da violência que impera. O caos econômico mundial e o caos da humanidade, né? E isso retratando agora, isso é uma gotinha no oceano, mas eu acho que retrata de uma forma grande o drama dos refugiados, né, para a Europa, que sempre existiu, mas agora, não sei, parece que tudo está emergindo. É impressão minha, Jadir? Você vem conversando com os seus convidados sobre esse caos da humanidade? Tem um sentido isso acontecer agora? Boa tarde, Renata. Boa tarde, Dério, que é um grande amigo, companheiro. Somos vizinhos também. Somos vizinhos. Em Santos, em Campos do Jordão. Boa tarde, Cristiane. Estou conhecendo hoje. Prazer. Olha, Renata, você sabe que já há algum tempo entre os meus convidados, sejam eles do lado científico, seja ele do lado um pouco mais místico, todos vinham apontando para essa crise, não só brasileira, como mundial, né? A crise brasileira ela acontece mais pelo lance político, porque nós somos ainda beneficiados por um país que não tem terremoto. Tivemos uma pequena sequela do Chile, mas é uma coisa praticamente nula no Brasil. Mas a nossa crise é mais política do que outra coisa, que gerou uma crise financeira, que gerou uma série de coisas. Nós ainda somos beneficiados. Mas tudo isso que está acontecendo no mundo já era previsto, sim. Eles já vinham falando que nós estaríamos num período de provação, é o termo que o pessoal gosta de usar, que é um período de provação. Então, tudo isso já era esperado, né? E a tendência ainda é piorar um pouco mais. Quando eu assisti aquele filme Nosso Lar... tem um momento do filme que eles... Acho que era a Segunda Guerra Mundial, né? Que eles estavam esperando o grande desencarne por conta da Segunda Guerra Mundial. Isso. E a gente vê hoje, comparando que as mortes, o que está acontecendo hoje com os refugiados, eles comparam com a Segunda Guerra Mundial, né? É verdade. O que eu não consigo entender, talvez na minha ignorância, né, Renata, eu não consigo entender o seguinte...
por que eles estão permitindo que, por exemplo, haja esse crescimento do Estado Islâmico, haja essa guerra civil dentro da Síria? Por que não existe? Não é mais fácil toda a Europa, os Estados Unidos, que sempre coordenou tudo isso, trabalhar um pouco melhor, né, dentro da Síria? Né? Por que está permitindo isso? Porque agora o que ele está? Está vendo aquela loucura daquele povo querendo ir para a Alemanha, migrar para a Alemanha. Então era isso que eu ia falar. Que é o país mais rico da Europa, né? Sim, mas será que é só isso? Porque assim, eles estão migrando para a Alemanha. Tem Grécia, eles conseguem... Bom, Grécia, coitado, né? Sim, mas assim, se eles estão buscando a paz, a princípio seria isso, porque, lógico, a Alemanha é o país mais rico. Mas se ele busca a paz, eles poderiam se É que não tem emprego, né, mas Renata? Estão tudo em massa na Alemanha, né? Que não tem emprego, né? Alguns sim estão indo para outros países, né? Mas a massa mesmo está tentando ir para lá, primeiramente tentando entrar pela Hungria, agora tentando entrar pela Croácia, mas a Croácia hoje, estava vendo que hoje mesmo eles já estavam fazendo um bloqueio para não passar pela Croácia. Enfim, eles querem um lugar que talvez haja possibilidade de empregos. O Brasil está recebendo, acho que já tem 8 mil no Brasil, parece. Mas também é um dos únicos países da Europa que está recebendo os refugiados de braços abertos, está acolhendo, está se propondo a acolher os refugiados. E ainda né? menos hoje do que há 2 semanas, né? Que eles já estão declarando que não vai dar para aceitar tudo. Porque é impossível realmente, né? O correto seria a divisão disso para auxílio, né? Deixa eu sugerir que isso é uma amostra grátis do que está por vir. Então, é mesmo. Agora, por quê? Se a gente continua nessa linha de aquecimento global, e aí, para falar de estresse e ansiedade, né? Vamos dar um bicudo nisso. Se as previsões de aquecimento global, que são científicas, se concretizarem, você vai ter inundações em massa de lugares com altíssima densidade populacional. Em outras palavras, você tem um mar subindo em lugares onde você tem milhões de pessoas vivendo. Índia, toda aquela parte ali do Oceano Índico. Brasil, inclusive. Nordeste brasileiro. Onde a maior parte das pessoas se concentram no litoral. Você vai ter um êxodo em massa de pessoas saindo de lugares que estão sendo banhados ou inundados pelo mar sem nível recente de precedente histórico. E você vai ter abandono em massa de lugares que nunca enfrentaram secas antes como estão enfrentando hoje. Nós estamos vendo isso acontecer. A gente já vê acontecer. A pessoa não tem condição de plantar mais porque não tem mais condições no solo para fazer isso. Então, tem que mudar para algum lugar onde existam condições climáticas melhores e que sustentem agricultura, pastoreio, enfim. Então, isso aqui é uma amostra grátis. A gente está falando em termos de milhões e milhões de pessoas que vivem em regiões costeiras, que podem ser deslocadas, que podem ser deslocadas por questões de aumento de nível do mar. Isso não é nenhuma brincadeira, não. As cidades estão investindo já nisso. Como cuidar disso? É a transformação do mundo, né? Transformação do mundo. E fazendo um link com outro assunto da ansiedade, né, que era onde você começou o programa, eu acho que isso está tudo ligado, porque a gente está vivenciando esse auge desse problema no planeta, mais o que nós temos interno no Brasil. Nós estamos vivendo uma sociedade cada vez com mais síndrome do pânico, com mais depressão, ansiedade. Ontem mesmo eu estava dando uma palestra em empresas do Porto, e eu perguntei, olha, quem aqui considera-se que não é ansioso? Mas ninguém, todos têm um certo grau de ansiedade, ou menos ou mais, mas tem. Então, vivemos uma sociedade assim, estressada, todo mundo está com os nervos à flor da pele. Aí eu acho que aqui na Baixada Santista até essa intensidade é maior do que em outros lugares. Você eu percebo, acho. Pelo calor, para começar. Pelo calor, e não sei, eu acho que em Santos a gente está vivenciando sim aqui, Santos como a Baixada Santista como um todo, me parece que nós estamos aqui numa sociedade bastante oprimida. Há uns 3, 4 anos eu decidi não andar mais de carro para o serviço. De casa para o serviço, dá uns 20, 25 minutos, eu volto, faço isso 4 vezes, dá quase uns 10 quilômetros mais ou menos, para sentir a cidade. Porque também fico estressado no trânsito, então vou a pé, vou muito mais tranquilo. E o que eu percebo de situações na rua é uma coisa absurda, que eu não percebia quando você está de carro. Mas é briga porque um semáforo virou de trás, está buzinando, exaltados. A flor da pele. Outro dia que eu flagrei, olha só, Renata, eu flagrei uma briga em frente na rua Mato Grosso, aqui perto do Santa Cecília, em frente ao Mega Imagem, né? Sem fazer propaganda, depois eu recebo. Estava saindo um senhor de idade, beirando os 80 ou um pouco mais de 80 anos, e o outro também com a mesma idade. Um ia estacionar, o outro ia sair com o carro, um fechou o outro e começou a discussão quando eu passei.
E a discussão foi ficando acalorada, até que um chegou a vias de fato, chegou a socar o outro senhor, com 80 e poucos anos. Foi quando eu corri lá, segurei aquele que estava batendo, que era mais forte, segurei ele, para não chamá-lo de velho, evidentemente, falei, o senhor, um homem maduro, partindo para a ignorância, batendo num outro senhor, como que o senhor pode fazer um negócio? Um homem maduro. Ele olhou para mim e falou assim, mas ele também é um homem maduro e ele xingou a minha mãe. Ele xingou a minha mãe, levar em conta isso é demais. A gente está assim, no fio, tá né? Está no limite mesmo. Eu acho que até esse limite ele está colocando, aflorando o lado sombra das pessoas, né? Outro dia eu estava ouvindo uma história de um conhecido meu que sempre passeava com as cachorras na rua para você ver o grau de maldade. Falei, nunca mais lhe vi. Ele falou, sabe por quê? Outro dia minhas cachorras quase comeram veneno porque as pessoas estão colocando veneno na rua para os cachorros comerem, aquelas pessoas que não gostam de animais, para os cachorros comerem e morrerem, para não fazerem as suas necessidades na porta da vizinhança. Quer dizer, o grau de maldade, né, ao lado sombra das pessoas está se aflorando, está se sobrepondo ao lado luz, né? E é isso que a gente também vai falar hoje no programa, né? Do Sombra e Luz, eu também quero falar. 23 de setembro é uma data que eu li algumas coisas aí sobre coisas que poderiam acontecer, de transformações no mundo. Dentro dos seus entrevistados, se eles trazem alguma coisa sobre essa data? Não, eu vou levar você para falar sobre isso. Não, porque é só uma curiosidade. Depois do 23 de setembro, antes de 23 de setembro, você vai levar? Vou levar. Para ela estar curiosa para saber. Tem que ser domingo agora. Tem que ser domingo agora. Não você falar sobre isso que eu não estou sabendo. Não falar nada. Não, na verdade, que a gente começa a ler, são tantas questões que vêm esse negócio de data, se levantando, você quer mais o que né? Era o 21, então, de 2012. Então, diz que esse 23 veio para substituir isso. Então, não é nada disso, está todo mundo tranquilo. Dentro desse caos que a gente vive, e parece que está acontecendo lá longe, mas a gente se importa tanto, e em proporções menores a gente vê no nosso dia a dia coisas que vão não só como violência, mas eu acho que muito de cobranças nossas mesmas, né? Então, eu estou tentando tirar do meu vocabulário, ou pelo menos limitar, não empregar o tempo inteiro a questão do sucesso. Eu acho que essa palavra estressa tantas pessoas, né? De você atingir o sucesso. E o que é esse sucesso? É ligado ao consumismo, né? Pois é. Então, eu estou tentando tirar isso, né, do meu dia a dia, porque eu acho uma bobagem tão grande isso, né? E eu acho que por muito tempo as pessoas foram em busca disso, né? Do poder aquisitivo, do poder sobre as pessoas, desse sucesso sobrepondo a outros, né? Porque é uma bobagem, você não é melhor ou pior. Mas esse é o mal do Ocidente, né, Renata? Esse é o mal do Ocidente, né? O Oriente não é tanto assim, não. Aqui que a gente vive mais essa cultura do consumismo e você tem que, para consumir aquilo que você quer ter, um celular novo, tocou o modelo, você quer outro, você quer trocar de computador, quer trocar de carro. E não é nem só esse consumismo do material, o consumismo interpessoal mesmo, né? O consumismo das pessoas, de relacionamentos, né? Eu chamo isso no meu livro de Ai Tudo, que o livro chama Ai Eu, e eu chamo isso de Ai Tudo. A gente precisa, ou a gente está condicionado a acreditar que a gente precisa de tudo. E definitivamente não é apenas o consumismo material, mas também é o consumismo de ideias. Então a gente está obrigado a consumir conceitos que os nossos pais e avós não precisavam consumir. E o próprio conceito do i, né, que é o iPhone, iPad, iPod, iTudo, iBookstore, eu descobri que existe, sabe, essas coisas. Então o próprio o conceito que você está obrigado a ter, ou em vez de ser, como argumento. Você acha que no seu livro você aborda isso, que a internet ela causou, ela potencializou essa ansiedade? Ela é só mais uma das ferramentas que levou a gente à beira da loucura, né? A Organização Mundial da Saúde diz que hoje na Terra existem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas sofrendo de depressão. Que loucura. Que deriva da ansiedade que origina do estresse, tá? Se nós somos 7 bilhões de indivíduos, mais de 1/7 do mundo é depressivo. E é depressivo, o mal da sociedade que é um mal moderna. da sociedade moderna. Eu chamo isso de, inclusive vários, o psiquiatra Cury também chama isso de, assim, como é que ele chama? A síndrome do... síndrome da ansiedade. Ele inventou uma sigla para
O Augusto definir, Cury, né? o Augusto Cury, para definir Cury, justamente isso, que a sociedade vive num momento sem precedente de ansiedade e de necessidade de ter produtos e conceitos. Produtos e conceitos e pessoas, também domínio sobre pessoas e a carência, Renato, né? posso dar um exemplo disso? Eu nunca me esqueço, para mim foi uma lição de moral muito grande. Eu estava no norte da Itália, numa cidadezinha, um vilarejo, era quase divisa com a Áustria, hospedado na casa de um senhor que era piloto da Air Italia, da companhia aérea italiana, aposentado. Ele montou uma casa muito bonita, estava bem de vida, se aposentou bem. Eu estava na casa dele, quis ligar a televisão, peguei o controle remoto, apertei o botão para ligar a televisão e a televisão não ligou. Eu falei, será que quebrou a televisão? Falei para ele. Ele falou, faz quanto tempo que você ligou? Faz uns 10, 15 segundos, não está ligando. Ele falou assim, não, mas espera um pouco, porque ela é a válvula. Eu olhei para ele com aquela cara de espanto, válvula, né? Porque você não compra uma TV. Tinha controle remoto, tinha. E era um quadradão assim, um bitelão, mas as opções eram liga, desliga, muda de canal e aumenta, né? Pronto. E aí eu falei assim, mas você não compra uma TV de DVD, né? Uma televisão de alta definição, né? Moderna, última geração e tal. Ele olhou para mim com aquela cara de espanto e falou assim, ué, mas para quê? Essa aí está funcionando. Ali, sabe quando aquilo cai, assim, uma ficha na sua cabeça? A gente descarta antes de não precisar mais, mas né? muito antes, Renata. Muito. Coisas e pessoas. Então, era uma coisas e pessoas. Coisas e pessoas, exatamente. Coisas e pessoas. É isso que eu acho. Eu acho que o consumo está muito ligado a isso. A Cris lida quase que diariamente com acordos, né? Não só entre casais que se separam, mas também de empresa, de relação patrão-empregado. Você acha que mudou isso de quando você começou a advogar para hoje? Você acha que esse limiar está menor mesmo? Você acha que os motivos estão mais fúteis, mais superficiais? Eu acho que as relações, quaisquer que sejam elas, estão muito mais descartáveis hoje. A intolerância se impera, né? A animosidade, a intenção de litigar, hoje em dia é muito maior. Tanto que o número de processos cada vez cresce mais. Justamente por conta dessa intenção hoje das pessoas, desses ânimos exaltados, da ausência de diálogo nas relações, né? E da forma com que as pessoas descartam quaisquer que sejam essas relações. Então, eu sinto muito isso, a dificuldade que a gente tem em conciliar. Apesar de hoje em dia estar tentando se implantar no nosso judiciário os tribunais de conciliação, a dificuldade de você conciliar hoje em dia é muito maior. E aí a ansiedade é uma bola de neve, né? Porque eles estão ansiosos e te levam a essa ansiedade também, Sim. porque você não consegue lidar da maneira que você acha que seria bom para todas as partes, né? Então, isso acaba sendo... Ansiedade pega, professor? Opa! Se pega... Contagioso, né? Contagioso? E está comprovado, uma família onde pais são estressados e nervosos, filhos são estressados e nervosos. Sim, a gente vê na E os gravidez, bichinhos, né? né? De Não tem, estimação igualmente, e você vê diagnóstico de crianças de 4 anos, 3 anos já, síndrome do pensamento acelerado. Distúrbios da ansiedade, síndrome do né? pensamento, que crianças de 3, 4 anos já precisando ser tratadas de estresse e ansiedade. Gerado pelos pais, Gerado né? pelos pais e pelo ambiente em que vivem, onde está essa agressão. Já que vocês começa estão na falando. gravidez, né? Na gravidez, às vezes, até aparentemente tranquila, mas a gente não sabe como a mulher está lidando com isso. Tem mulher que não consegue amamentar, né? Que é o que seria o natural, né? Não consegue amamentar por conta dessa ansiedade velada, de repente. E fora também, o né? número de doenças físicas que decorrem do estresse e da ansiedade, e que tem sintomas clássicos de doenças reais, mas que de fato existem única e tão somente na mente da pessoa, portanto existem fisicamente. Existem também. fisicamente. Se você cria aquilo, você desenvolve aquilo. Pesquisa de Stanford diz que apenas 17% dos problemas nossos são genéticos. Isso significa que 83%, na verdade, né? São do ambiente. Do ambiente, São somos do nós que ambiente. criamos. Agora, tudo isso depende muito da cultura de um povo também, né, Renata? Claro. Aqui no Brasil, nós somos, sim, estressados em muitas regiões. Mas você pega um povo como o japonês, que também vive o seu corre-corre, o seu dia a dia, mas eles administram muito melhor isso do que a gente. Eu tive uma experiência, essa também vale a pena ser contada, em escada rolante, saindo dos trilhos do trem para cima, eles têm escada rolante larga. Quem pega a esquerda da escada rolante é quem quer seguir na velocidade da escada.
Quem pega o lado direito é quem quer acelerar, dar passadas mais rápidas, porque está em atrasado e funciona muito bem isso lá. E um dia eu, completamente distraído, olhando tudo, tentando entender o que, né? Você está tentando entender onde você está. Eu olhando, eu não peguei o lado errado, peguei o lado direito, né? E segurei um monte de japonês atrás de mim na fila, né? Que queriam correr. Mas não fizeram nada. Ninguém. Um amigo meu que estava comigo, que era japonês... Mas Já tinham jogado você da escada, esse né? é o ponto que ia chegar. Esse meu amigo me cutucou e falou, já disse, está do lado errado. Nossa, na hora caiu a ficha, vim para o lado certo. Eu, como não falo japonês, pedi em inglês desculpa, né? I'm sorry. O japonês de trás, né, que veio, não. E aí falei, bom, os de trás agora vão chegar. Não, todos sorrindo, sorrindo. E lá na hora eu pensei assim, nossa, se estivesse no Brasil, já ia ser chamado de filho. Mas ia ser atropelado, né? Implementaram isso no metrô de São Paulo. E eu já vi muita, porque agora eu deixo o carro em casa muitas vezes. Então eu ouvi já muita xingação de gente que está no lado errado e xingando, no lado certo, mas xingando a quem está no lado errado, entende? Então já existe no Brasil isso daí e a briga é constante. Eu imagino. E você sabe que eu vou para o intervalo agora, mas eu me sinto, às vezes, gera isso também. Eu sou ansiosa em algumas coisas, mas geralmente eu lido bem com o meu tempo. As pessoas, hoje, o grande mal das pessoas é a falta do tempo. Graças a Deus, eu lido muito bem com o meu. Então, eu consigo fazer tudo. E... Eu quero uma aula disso depois, tá? Então, pois é, meu marido fala isso, ele fala, é a única pessoa que é assim, que ele conhece, que ele é coach, ele lida com as pessoas, mas eu fico, justamente porque as pessoas falam isso para mim, eu fico até com vergonha às vezes. Porque eu sou diferente. Eu acho, eu me estou das coisas, porque o que a gente vê é essa aceleração e aí gera na gente, olha, e pode me gerar uma ansiedade por conta disso também. Agora é uma terapia que eu estou fazendo com eles, tá? Dá licença um pouquinho. Mas gera em mim também, às vezes, uma cobrança de que eu estou preguiçosa, que não estou sabendo aproveitar meu tempo para o meu trabalho, para as coisas, porque eu aproveito muito para o meu lazer, meu tempo, a maioria dele. Como há mais coisas para você fazer? Pois é, então, e eu me sinto preguiçosa, assim, nesse sentido. E às vezes eu fico me questionando, gente, né, eu preciso trabalhar mais, eu preciso correr mais, né, porque nosso trabalho é muito o tempo inteiro, né, você está trabalhando o tempo inteiro, e a internet, para mim, me facilitou demais. Então, assim, me ajudou demais nas coisas. E você é dona do seu tempo, eu sou dona do meu Renata? tempo. Você define o seu tempo. Mas a né? gente também acaba se sentindo um ETzinho, assim, Renata, né? você escreveu o livro E Tempo agora. E Tempo. Tá, E Tempo de Sobra. Né? Tempo de sobra. É o meu livro. Eu vou para o intervalo, porque aqui não tem tempo. Isso me estressa. Quando eu falava tempo, eu podia ficar aqui conversando. Já passei, já volto. Hoje converso sobre ansiedade. Você sabe controlar a sua ansiedade? Você acha que a ansiedade te leva a algumas doenças? Você é dependente de remédio? Você toma remédio? Hoje é muito comum nós ouvirmos, né, alguém que sabemos de pessoas que tomam remédios e que remédios contínuos e que podem ser até para o resto da vida. Converso hoje com o professor Dario Champlin, que lança o seu livro. E eu, Jadir Albino, apresentador do Fronteiras da Ciência, e a nossa advogada Cristiane Fatala Elias. Muita gente tomando remédio. Ontem, eu publiquei, agora eu tenho um blog, viu, Jadir? Opa. Qualquer dia eu vou pedir para você publicar no meu blog também. Eu fiz um blog para as quarentonas. Ah, é? Quem está chegando aos 40 está com medo, quem passou dos 40, que tem dá um medo disso, que mudou tanto, né? Hoje em dia mudou tanto, né? Mudou. Essa o conceito de idade mudou completamente. Idade mudou totalmente, né? Uma contagem boba. E aí tem vários... a gente está colocando alguns textos ali. Semana passada eu coloquei do ginecologista Gilberto Mello, para quem quer engravidar aos 40. E ontem foi o professor Dario que mandou um texto muito legal sobre essa idade. Ele termina falando, primeiro que é um tema otimista, apesar de ser é um texto otimista, apesar de ser um tema que a gente vê que é um caos humano, ele tem saída, né? Quando a gente lê o seu texto, a gente vê que tem saída.
e você termina falando dos remédios, né? Da indústria farmacêutica que cresce absurdamente no mundo. Parece que criando... Sabe quando a gente assistia aqueles filmes de ficção científica, que tinha aquelas indústrias farmacêuticas que testavam as coisas e que manipulavam mesmo as pessoas? Eu me sinto assim, às vezes, quando eu vejo as pessoas tomando vários remédios e de tudo quanto é tipo. Isso não é ficção científica, não. É um processo chamado medicalização da sociedade. E se você quiser comprovar que isso está acontecendo, você sai em qualquer rua, em qualquer quarteirão de qualquer cidade, brasileira principalmente. Já visto a proliferação das farmácias, né? Quarteirão, você tem pelo menos 2 farmácias grandes, todas elas com... Outro dia eu vi um absurdo que eu jamais tinha imaginado que eu ia ver, mas cadeiras para as pessoas esperarem na farmácia. Eu não vou dar o endereço do lugar, mas é aqui pertinho da universidade. Tem cadeiras para você sentar e esperar para pagar o seu remédio ou para comprar o seu remédio. Porque nós estamos com uma necessidade permanente de combater sintomas de doenças criadas por nós mesmos e promovidas pelos médicos. E muita gente não sabe disso, mas o médico receita lá, por exemplo, um ansiolítico qualquer, e cada vez que ele receita, ele recebe uma grana da indústria farmacêutica. Está viajando direto, está recebendo prêmio em viagem, para drogar os pacientes. A Cris passou por isso, né? Uma vez que o médico receitou, não foi, Cris? Não foi você que o médico receitou alguma coisa e que era um ansiolítico junto ali? Eu não sei se fui eu, mas assim, eu tive um caso recente, eu tive um distúrbio de ansiedade, eu andei um pouco depressiva e acho engraçado que a primeira coisa quando você conversa com as pessoas, olha, tem um remédio. Todo mundo sabe o remédio para lhe indicar. Né? Ninguém lhe indica uma mudança da qualidade de vida, né? Eu indico. São raras. A gente fica conversando lá, eu fico doutrinando a Cris. Sempre falam sobre isso, mas a grande maioria das pessoas sempre tem um remedinho, né? O remedinho é sempre a solução para os seus problemas. Então, você vê que isso realmente é mal da sociedade. Eu nunca vi um negócio dar tão certo como a farmácia, né? A única coisa que cresce no nosso país é a indústria farmacêutica, né? Além dos bancos. Agora, aqui, né, que o Paulinho fala, o seu blog é homem, né? Pode entrar, o homem pode entrar também no meu blog. Eu estou falando com a mulher, mas não tem problema. Eu resolvi montar o blog, gente, é Re40, o número 40, mais inscrito, .blogspot.com. Olha aí. Pode entrar lá, tem post do professor Dero. Eu resolvi montar o blog justamente por conta uma das questões foi essa, dos remédios. Eu estava no ensaio, né, do balé outro dia, e uma das bailarinas levantou e ficou tonta. Ai, minha labirintite, porque você tem labirintite? Desde quando que você tem labirintite? Minha amiga, né? Não, porque eu tenho labirintite, porque eu tomo remédio e tal, outra. Mas por que? Daí a outra, não, mas porque eu tireoide, porque eu falei, gente, por que tem que ter isso? Você toma um para cuidar do outro, que causa mais um, para cuidar do outro, que causa mais um, para cuidar do outro. Tem pessoas aí de 60 e tantos anos que não tomam remédio, sabe? Lógico, se você tiver que tomar, você vai ter que tomar, mas eu acho que essa proliferação, eu fui num médico outro dia, adoro ela, e ela falou, vou te pedir uns exames, assim... Tudo bem você fazer, mas foi o discurso, porque a partir de agora já começa a alterar tireoide, colesterol, pressão alta, isso aqui. Eu olhei e falei, nunca mais eu volto aqui. Por que tem que alterar? Né? Lógico, fazer exames nós devemos fazer, mas por que eu vou com esse pensamento que eu já vou São os rótulos, né? Coisas, e você acaba criando mesmo, se encaixando nesses rótulos, a forma com que eles são impostos para você, você acaba se encaixando nesses rótulos de uma forma negativa e prejudicial para a sua vida, né? E que tal o ortopedista que receita ansiolítico? O ortopedista? Para lidar com dor no joelho e receita ansiolítico. Para ele lidar com a dor também. O que vai acontecer é que a pessoa vai, de fato, acalmar, vai ficar meio grogue, vai esquecer da dor e vai achar que se curou. Isso, mas, na verdade, viciou dopando em uma droga. População, né? Dopando realmente uma população. Agora, tem saída? Vocês acham, antes de responder se tem saída, vocês acham quanto por cento... O Jadir já falou agora que é determinante somente 17% né, da genética, ou de coisas que a gente pode ter. Quanto por cento você acha que somos nós que criamos? Ou você acha que é todo o resto da porcentagem?
Muitos acham que é tudo, mas eu acredito mais nessa pesquisa de Stanford, que acusa que apenas 17% é genético, o resto sim é estilo de vida. É a sua forma de condução, a sua forma de pensamento, a sua forma de falar, de se comunicar, né? Enfim, o meio que a gente vive influencia, evidentemente, a gente está imerso nessa sociedade, não tem como sair dela, então a gente tem que vivenciar isso. E outro ponto que eu acho também, que a gente acabou não tocando, eu gostaria de resgatar, é também o que eu sinto muito falta, é a falta da cordialidade. Estamos mas perdendo. Faz parte desse processo isso é Mas não tem. De olhar para o outro, né? Não tem. De olhar para... Quando você falou que agora você vai e volta para sua casa a pé, quando eu ando a pé, o que eu percebo é que ninguém se olha, né? Ninguém não tem se um olha. olhar, Ninguém né? ajuda ninguém, não Ninguém tem ajuda cordialidade. Sabe o que você está É falando muito disso? Ontem complicado. teve uma reportagem, Renata, falando... Vocês já ouviram falar do café compartilhado? Eu É vi, uma isso, regra legal. que está começando a imperar em algumas cidades. Se você vai tomar um café... Começou, acho que na Itália. E você deixa um café pago para alguma pessoa que compareça ao local depois, e é um ato de generosidade. Tem alguns lugares, até principalmente essas barracas de rua, que as pessoas fazem isso para auxiliar os moradores de rua. Eles vão tomar um café e já deixam pago um sanduíche, porque se aí tem uma lousa onde consta todo o material gesto compartilhado. Quer mas dizer, que é a desperta generosidade, pro dia a dia, né? né? É a generosidade que Mas tem que ser estimulada na Estimulada. sociedade. Cristiane, né? tem um depoimento de um brasileiro que foi trabalhar na Suécia e lá eles compartilham muito automóvel também. Quem é vizinho, mora perto, eles vão com um carro só. E ele disse que uma vez, logo no começo que ele começou a trabalhar na Suécia, um vizinho trabalhava na mesma empresa, ele pegou carona com o vizinho e tem um estacionamento enorme da empresa, né? E o vizinho parou longe da entrada, mas muito longe, né? Falou, poxa, mas olha quanta vaga, né? Por que a gente não para mais perto? Ele falou, não, porque muita gente, por algum motivo, chega mais atrasado, então ele já está perto da entrada. Olha que noção né? De humanidade, Agora, de cordialidade. essa loucura toda tem saída, professor? Tem. No seu livro, você, pelo seu texto... Não vai falar que é com a gente bica, né? Cumbica é um excelente lugar para você conversar. A saída com A não bica, né? ser que você vai tomar um café e comer um pão de queijo lá, você vai ficar mais estressado ainda. Pelo Depende, preço, né? Pagando eu 20 essa mangos semana no passei um café. estresse tão grande Vai no jantado. aeroporto que às vezes Às vezes comigo lá não pior, é é. bom. Vai com o seu lanche. A primeira coisa que você tem que fazer é mudar a expectativa. A sua própria expectativa com relação ao seu meio ambiente. Isso que o Jardim está falando, dos 17%, a gente chama isso de epigenética. Em outras palavras, você efetivamente se torna doente por causa das suas expectativas. E quando você não alcança uma ou outra expectativa, você, de fato, tende a ficar estressado ou desenvolver ansiedade ou depressão. E quando você está nessa condição de perda, de debilidade emocional, você abre a janela para as doenças físicas se instalarem, que são reais, né? E que podem ser evitadas por processos simples. No meu livro eu tenho, então, 3 receitas que eu apresento. Não gosto de chamar isso muito de autoajuda, mas acaba sendo. Essas 3 receitas são, primeiro, você tem que mudar completamente a sua cosmovisão. Você tem que passar a ver as coisas como elas são e pensar, como eu me adapto a isso pessoalmente? De que forma que eu, emocionalmente, posso cope, né, como a gente diz em inglês, eu posso conviver com essa situação sem radicalizar. Então, a primeira coisa é, quem sou eu, por que eu vivo, como que o universo acontece e o que eu tenho de expectativa para isso e por que eu não tenho que viver a vida do outro. Eu não tenho que viver a vida de terceiro. A segunda é uma receita muito simples que ninguém lembra, que é reaprender a respirar. Porque a maior parte das pessoas respira superficialmente, não ingere a quantidade necessária de oxigênio, e quando não tem a quantidade necessária de oxigênio, está mais tendencioso, ou tem maior tendência a gerar estresse ou ansiedade, ou mesmo outros tipos de doença por causa disso, até porque não faz a digestão corretamente. E a terceira chave, e essa sim, e a maior recomendação que eu posso dar para qualquer pessoa é meditação. Não existe outra. Não existe outra. Foi em julho, né? Em julho estávamos em Campos do Jordão, lá estávamos no meu imóvel lá, e aí reunimos um grupo de amigos e o Daryl foi o nosso condutor. Né? Estávamos no sótão, lá num lugar mais quentinho, né? Lá no sótão, ele fizemos uma roda grande e ele foi o mentor lá com a meditação e a minha cachorrinha participou. Não, foi espetacular, a cachorrinha. Tudo que ele mandava fazer, ela fazia. Ontem eu comentei no meu post no blog, eu falo sobre isso, né? Eu faço meditação há 2 anos e meio por conta das minhas conversas com o professor Daryl. E da importância da meditação, Américo Barbosa também.
Então, aí a gente tem que aprender com essas pessoas, gente. Então, eu acho que no mundo existem... Eu acho a palavra missionário tem uma conotação meio daquelas pessoas desprovidas de qualquer coisa, mas eu acredito que vocês sejam realmente esses missionários. E eu acredito, na verdade, que o mundo ele tem solução. Eu acredito na humanidade e ele só não está o caos pior por conta dessas pessoas, Só a resistência. Né, que estão falando o bem, estão levando a luz. E quando a gente fala isso, parece aquela coisa cafona, né, de pregar a religião, mas não é. Não, porque isso não envolve religião, isso envolve espiritualidade, mas não religião. Quantas pessoas não se juntam, e a gente nem sabe, grupos no mundo que se juntam em determinados horários para mentalizar, ou para fazer orações, ou para estudar a humanidade. E eu tenho certeza que essas pessoas estão fazendo com que nós estamos sobrevivendo por conta dessas pessoas. Estou errada? Da energia que essas pessoas emanam, né? Nós temos o doutor Everaldo Melo Colombo, que é um juiz aqui de Santos. Ele tem um grupo de mentalizadores aqui. Você faz parte do grupo? Não, eu sou do grupo da rede social dele. Então eu acompanho todos os... A Cris, eu também já tentei... Posts, eu tento entrar nas nossas conversas, vai me ensinar as técnicas de meditação. A Renata me fala sempre. Eu acompanho o doutor ela e as minhas amigas todas a importância da meditação. E que é difícil no começo, porque assim, eu sou agitada, posso não ser tão ansiosa, mas eu sou uma pessoa agitada. Para eu me imaginar parada, assim, meditando, e você começando com 1 minuto, aumenta para 3, aumenta para 5. Hoje eu fico 30 minutos e acontecem coisas incríveis quando a gente está meditando. E existem muitas formas de meditação e o grande problema é que as pessoas ouvem a palavra meditação e pensam assim, é misticismo, religião. Tudo, quando na verdade não é nada disso. Com isso. E cientificamente... O Albert Einstein, um hospital top da América Latina, tem grupos de meditação. E porque tem efeito, em 4 minutos você reduz a emissão no seu corpo do hormônio do estresse que se chama cortisol. Em 4 minutos de meditação. E pode ser feita meditação sem estar sentado concentrando. Você pode fazer meditação de caminhada, que existe, meditação musical, que existe, e tem o mesmo efeito. Tem escolas no Canadá com crianças já meditando. Tem um momento que desde cedo eles ensinando a meditação. Então isso não é bobagem. E eu gosto de trazer as pessoas aqui porque eu acredito mesmo nisso. Eu acredito que essas pessoas, elas sejam... a guerrinha do bem contra o mal, será, Jadir? É isso? Olha, eu não sei, mas eu acho assim, eu acho que finalmente o Ocidente está se rendendo a essas técnicas milenares, que normalmente elas são oriundas do Oriente, né? E hoje estão se rendendo. Hospitais que lidam com ciência pura, eles estão se rendendo a isso, se rendendo à acupuntura, se rendendo à meditação, à prática de yoga, que também está ligado a isso. Tai Chi Chuan, ou sempre... Se voltar mais para a natureza, né? Prestar mais natureza. atenção. Eu acho engraçado como essas coisas são chamadas como terapias alternativas. Não deveria ser, né? É uma pena. Hoje chamam de complementares, né? Não chamam de alternativa mais, eles não gostam. Não eles gostam. Já mas os leigos, a grande maioria das chama pessoas de leigo, alternativa. se refere a essas técnicas como alternativas. E na realidade não, né? Deveriam ser habituais, complementares. Exatamente. A indústria farmacêutica ganha se joga esse rótulo de alternativa. Então, quer dizer, isso não é um paliativo somente, né? Mas você induzir as pessoas a acreditar que realmente não é o que funciona. É o fundamental para que você não tenha que recorrer realmente a remédios. É fácil, é rápido e não tem quem não possa fazer. E em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Precisa ter. Bom, eu vou para o intervalo, na volta a gente continua falando mais sobre isso, sobre como sobreviver. Aí, na verdade, sobreviver não, como viver de uma forma bacana, em paz, nesse mundo que a gente assiste e que está muito feio de ver. Agradecer a minha roupa, hoje eu visto Cotton R, esse vestido acaba de chegar, não sei se dá para vocês verem, tem franjas, tem 3 cores, tem amarelo, tem coral e esse azul marinho que eu adorei, junto com várias peças que chegaram novas. As bijuterias todas são os acessórios todos são da Roseli Haddad. Aliás, a Roseli, ela esteve agora no Mundo Mix, fez o maior sucesso. Estão vendo? Ela esteve agora no Mundo Mix e fez o maior sucesso.
Em novembro terá a feira do Colégio São José, então ela já pede para vocês ficarem de olho, porque ela estará lá, então são próximos aí o próximo evento, mas tem peças que vocês podem comprar pelo site e rápido, porque ela vai ficar fora do Brasil a partir da semana que vem, então corre lá se vocês querem algumas coisas. Acabou de chegar um monte de coisa linda da Turquia, essas peças todas, ela é a única representante de um design da Turquia, então se quiserem podem correr e entrar em contato com a Roseli, porque logo ela já vai embora, vai buscar mais coisas para vocês também, tá? E no sapatinho, no pezito, Deoses faz parte da coleção nova também, essa sandália prata, toda parece um brocado, né? Uma coisa, tá linda essa sandália na Deos. E a Deos agora tem um site que vocês podem, sigam a Deos no Instagram, porque agora vocês podem comprar com desconto, assim, super desconto, os sapatos das coleções passadas. Então fiquem ligados aí o Instagram da Deos, tá? No dia 24 agora de setembro, terá mais uma edição do Pra Amar Fashion Day, que é o maior evento de moda da região. É só entra no site para saber as informações, mas eu já estou há muito tempo falando que vocês têm que entrar no site para saber as informações por conta dos workshops, né? Terá um encontro com blogueiros e também terá o workshop com o Torquato, que é aquele maquiador do Super Bonita, da GNT. Agora, tudo lotado. Acabou tudo, era legal que a inscrição era 1 litro de leite, porque eles vão doar, sempre eles colocam alguma coisa beneficente, algum item para solidariedade, e aí foi tudo esgotado, tudo fechado, não tem mais vaga, mas quem entrou. Mas no dia 24 vocês podem ir, porque vai ter uma programação intensa. Todas as lojas estão envolvidas, então terá eventos pequenos nas lojas e a partir das 6 horas, 7 horas, o grande desfile lá no Pra Amar Fashion Day. Todos convidados, estaremos lá para cobrir e também o mestre de cerimônia, mais uma vez, você lá. Vou apresentar. Vai acabar no dia 23, né, Renata? Isso que eu ia falar. Mas sua moça vai estar aqui no dia 24, achei que você não fosse. No dia 23 eu não tô. Dia 24 eu tô. Todos estaremos. Eu não acredito nessa coisa de. Eu não acredito em nada dessa coisa de final do mundo. Assim. Não é fim do mundo, na verdade, é uma reestruturação mundial, mas na verdade isso já está acontecendo, né? A gente põe uma data marcada, mas essas transformações a gente está vendo diariamente, a gente se choca diariamente com tudo que acontece, né? Eu terminei o bloco falando isso, a gente assiste essa coisa feia que está no mundo inteiro, com requintes de crueldade na nossa frente, né? Ou seja na televisão ou na internet, a gente assiste, fica sabendo e somos espectadores somente, né? Então, é assustador também, como o ser humano deixa isso acontecer, né? Acho que não só o que está acontecendo no mundo, né? Aqui no nosso próprio país, quando você vê a corrupção imperando, a maior atrocidade que a corrupção traz são as vidas que se perdem pela ausência de acesso à saúde, né, à educação. Quantas vidas acabam se perdendo porque os governos não criam estruturas de saúde por conta da corrupção excessiva que existe aqui no nosso país, e a população assiste a tudo silente. E querem aumentar impostos. Sim, ainda, sim. Querendo botar a CPMF. Não, e fora que assim, marionetes, né? Agora, lei extintor de carro. Todo mundo pode. Palhaçada, agora você não precisa mais. De carro. Então, nós somos marionetes e a gente vai deixando, né? Sim. A gente reclama, mas está deixando. Ô, Cris, a gente falou o programa inteiro sobre ansiedade, sobre esse mal do século, sobre criar, desenvolver doenças na gente. Como você lida com isso? Como você está se defendendo desse mal da humanidade? Olha, eu lido com isso tentando, no meu dia a dia, nas minhas atitudes diárias, pregar contrário de tudo que a gente está vendo, agir de uma forma diferente, realmente agindo de acordo com aquilo que eu acredito. Que é agindo com generosidade, com honestidade. Acho que isso falta muito na nossa sociedade, na nossa humanidade, e passando muito isso
para minha filha, né? Essa semana até fiz um post no Facebook, que é engraçada a quantidade de pessoas que comentaram e curtiram o que eu falei, que é uma coisa tão básica, né, para todos nós, que eu digo que eu faço sempre uma reflexão com a minha filha, que à medida que você vai crescendo, as suas atitudes vão definindo a pessoa, o ser humano que você vai se tornar. Então, como é importante a gente fazer essa reflexão para procurar a cada dia, né, nos tornarmos um ser humano melhor. Então, acho que essa é a básico, fórmula, né, para a gente tentar melhorar, se tornar um ser humano melhor. Né? Jadir, como você faz para olhar esse mundo melhor? Você é otimista? Você é otimista com a humanidade? Olha, posso falar? A primeira coisa que eu faço é não assistir aqueles programas de final de tarde que fica falando de todas as desgraças que acontecem. Não, isso não dá para assistir. Aquilo leva a um estresse profundo, não profundo. Dá, Então, isso tem que assistir tudo já os jornais também, né? Fronteiras da Ciência. Isso, exatamente. Então, a primeira coisa, acho que a gente também tem que ver a mídia que você está acompanhando, eu acho que isso ajuda bastante. Filtrar o conteúdo, né? Porque a gente tem uma enxurrada de conteúdo. Filtra, né? E outra é a gente ter uma postura bastante positiva, como a Cristiana acabou de falar, que eu acho que é importante isso, até para passar para os filhos a gente também. Né? Acho que isso tudo é fundamental. E a meditação? A meditação, quem mais faz meditação na minha casa é a minha esposa. A minha esposa faz bastante meditação desde o dia que o Daryl. Tá vendo? O Daryl tá vendo. Você está disseminando meditadores. Até a minha cachorrinha. E não é mentira, Renata, não é mentira. A minha cachorrinha. Mas é verdade, a gente meditação. tem experiências incríveis na meditação e é de verdade. Professor, quem consegue, como que a gente consegue adquirir o seu livro? Já está nas livrarias? Ele está na livraria apenas digital, eu não publico mais em impresso, porque o único mercado editorial que cresce é o digital e não mais o impresso. Cresceu 32% ano passado no Brasil, enquanto o impresso teve crescimento negativo. Né? Então, está no Amazon.com, está no Amazon.com.br, está na Saraiva, está na Kobo, são todas livrarias e está em algumas internacionais também, como o iBookstore também. Chama-se iEu, ou iEu, né? Basta entrar lá na Amazon, digitar na área de procura iEu, I minúsculo eu, põe enter e foi, já achou. Para mim, Camilinha, iEu. O I é o I de internet, né? O I minúsculo. E o eu, o E maiúsculo e o minúsculo. É o nome do livro, basta entrar em qualquer uma dessas editoras e lista instantaneamente. O que você quer com esse livro? Eu gostaria de transmitir para as pessoas que estão nessa encruzilhada que a gente está falando aqui, de um momento crucial na vida, onde você está falando assim, não vai dar mais para continuar. Gostaria que essas pessoas vissem esse livro e dissessem, caramba, não é tão difícil assim. Tem saída, é fácil, né? E não só vissem, como lessem também. Lessem seria bom. Leitura seria algo bastante razoável também. Mas e são medidas pequenas que você pode fazer na sua vida, que de repente você vai... E não é nada esotérico, não é religião, muito longe disso. Proponho mudança espiritual, sim. Eu, pessoalmente, eu passei por uma profunda alteração esse ano. Por exemplo, abandonei carne, eu virei vegetariano esse ano. A influência foi da minha filha. A influência foi da filha dele, inclusive, quando eu soube que ela tinha assumido esse desafio há algum tempo, inclusive, então eu assumi também isso. Não tomo mais refrigerante, por exemplo. Medito 2 vezes ao dia, todos os dias, sem exceção. E abdiquei de coisas. Eu não preciso mais disso. Eu diminui tamanho e quantidade de quase tudo. Né? O Daryl tem um termo que eu gosto muito, eu acho bacana, genial, que é reengenharia pessoal. Reengenharia pessoal. E essa reengenharia do Daryl, que eu acompanho como amigo dele, já não é de agora. Ele falou desse ano, mas ele já vem, né, já há alguns anos ele vem mudando alguma coisa, né? E vem também influenciando os amigos, evidentemente. Por isso que eu falo que eu acho que essas pessoas são realmente disseminadores de coisas do bem, e não precisa, quando a gente fala em fazer o bem, a gente pensa logo em fazer uma benemerência grande, ajudar. Não, mas é dia isso a dia. É importante, tem pessoas que fazem isso muito bem e precisam, né? Mas é o dia a dia, né? É o contato que você tem, o que você pode. Se a gente tem a rede social aí, a gente aproveita com isso. Eu acho que muitas pessoas são instrumentos disso e nem sabe. E quando a gente sabe, se potencializa porque você faz mais focado também, né? E é interessante que depois de uns 3 meses meditando, você passa a ter reação do tipo no trânsito, por exemplo. Você vê alguém cortando alguém ou te cortando, você fala, olha o que fez aquele. Exatamente. E você continua, você nem põe a mão na buzina. Exatamente. Porque você realmente não tem mais
o impulso de reagir. Você vê, àquilo. você Mas se você vê não se de uma torna outra... bobo dos outros também, não. Isso Mas você não tem mais Eu acho que tem algumas um coisas impulso. aqui. Quando a gente fala de missionários, parece uma coisa de religião, mas não é. Eu acho que os músicos são missionários, né? Quanto de música que você fala, nossa, é para mim que ele está fazendo a letra, né? O Rafa faz letra para mim. É para mim que ele faz. Não, mas eu acho que os músicos são missionários. Atores, as pessoas que fazem rir são missionários. Você dá risada, você muda o seu dia, você altera uma energia sua, né? Os professores, as pessoas de comunicação, então é um instrumento Quando perigoso você põe que a uma gente coisa, tem. um assunto como esse em pauta, você levanta entre os seus telespectadores que é possível. É lógico. Então, É isso que a gente também, quer. você tem papel nisso É o também. que a gente quer, né? Levar isso. E da forma mais simples, né? Uma das coisas que a gente vai ficando velho e vai percebendo que o simples é o que é o segredo de Menos tudo, é mais. né? Muito menos e muito mais, na verdade, né? Então, o contato com a natureza, você ter pensamentos bons, você se conhecer, porque você se conhecendo, né? Não tem aquele gente feliz não enche o saco? É isso mesmo. Se você se conhece, você vive bem com você não vai perturbar a vida do outro, né? Você vai entender, você vai respeitar, ter compaixão, poder se colocar no lugar do outro. São exercícios que a gente Renata, tem que tem fazer. uma sabedoria chinesa que é curta e simples. É assim, qual é o segredo da felicidade e da qualidade de vida? Segundo eles é comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Eu sempre, quando eu desejo coisas boas para as pessoas, eu desejo boas risadas, porque eu acho que é muito importante. A gente está muito no piloto automático, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você aplaudiu o pôr do sol, hoje deve ter um incrível, né? Eu já estou esperando. Ontem foi um maravilhoso. Que calor. Né? Tá calor, né? No inverno, professor, e você imagina no verão como que não vai ser. Olha só. Campos do Jordão? Campos do Jordão? Como os ânimos vão estar exaltados, né, na nossa região. O calor piora tudo. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Jadir, Eu que agradeço. Cris, por favor, se vocês perderam, o livro do professor Der, lança hoje aqui, não tem livro físico, porque não é físico, vocês têm que entrar nas livrarias virtuais para adquirir. Tem no meu Face, está publicado, no Face do professor Daryl também, no meu blog também a gente fala tem o texto dele. E Jadir, todo domingo e sábado, né? Sábado, domingo ao que vivo, hora? 19 horas, domingo ao vivo, 19 e sábado reprise às 21. Às 21, nós somos aí. A gente aprende muito com as pessoas que Opa, você traz. Tem pessoas que sim. falam, nossa, como ele consegue trazer essas pessoas, né? Um deles é o Daryl. Um deles é o Dério. vou lá, Eu conheci o Dério no seu programa, foi, né, verdade. falando de sonhos, e aí isso. o professor, aí eu não larguei mais, né, E conheci hoje a professor? Cristiane aqui, o prazer É. de conhecê-la. Gente boa. E vocês, muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Quando eu falo carinho, é porque, eu vou falar rapidinho, tem umas coisas, né, tão simples, mas isso que deixa a gente feliz. Ontem a Andréa Brandão, que é uma parceira minha, design de sobrancelha, ela falou, Rê, acabei de atender uma pessoa aqui, que ela veio fazer uma avaliação comigo, porque ela falou que você falou que era boa, que se você falou que ela é boa, que eu sou boa, é porque é verdade, porque a Renata não mente pra gente. Então, isso é muito bom no meu trabalho. Eu só trago o que realmente eu acredito. Até pode ser que a gente se decepcione, né, depois, mas isso não aconteceu muito no Tudo de Bom mesmo. Já aconteceu muito você se decepcionar? Já aconteceu, sim, já aconteceu. Às vezes acontece pouco, mas acontece. Mas se eu trago, é porque eu acredito, tá? Então, muito obrigada por esse carinho, por essa confiança. Me torna muito mais, torna o meu trabalho muito mais responsável. Esse programa reprisa amanhã às 14h, aqui na Santa Cecília TV. Todos os programas estão no meu canal no YouTube, PGM Tudo de Bom. E acessem o blog re40mais.blogspot.com. E aí, Instagram também, a gente está aí, Renata Bussaf, e no Face também. Muito obrigada pela companhia. Ótimo final de semana com sol. Aí, professor. Calor.